Creio que esteja gravando. Estou aqui ainda testando esse encaixe melhor aqui pro capacete, pro novo capacete, que tem uma configuração completamente diferente. E por isso eu estou aqui melhorando. Ontem à noite eu dei uma testada de como colocar, de como encaixar. Acho que da forma que eu estou colocando agora deve, se não solucionar, pelo menos melhorar bem aqui a qualidade em relação a ontem, que eu não sabia direito o que eu estava fazendo, né? Bom dia meu amorzinho. Amo você, até mais tarde, você sabe, enfim. O outro amorzinho já tá em casa de boa. Já tá em casa, já tá na escola, de boa, correndo atrás das brincadeiras dele. E enfim. Hoje é quinta-feira, mais uma daquelas semanas que voam, né? Como todas as últimas semanas tem sido, por conta da demanda, do volume de trabalho que a gente tem aí. O que eu tenho conseguido esses 2 últimos dias, milagrosamente, abrir o YouTube. Eu estou conseguindo mandar os vídeos. Então tá atualizado até a vinda de ontem, né? A ida para o trabalho de ontem, a volta para casa e a saída de hoje. É o que eu faço os preparativos para enviar hoje, se tiver aberto. Enfim, ontem foi um surpreendente bom dia, boa noite de trabalho, né? Um churrasco que eu vendi quase tudo, pouquíssima sobra. E um lucrinho razoável aí que nos garante um pouquinho de conforto desse mínimo que nós estamos conseguindo aí, né? Enfim. Vou ver se hoje eu consigo bater esse papo relativo aí com meu chefe enfim, me aconselhar e passar informação, situação e tudo mais, saber como eu posso melhorar ou resolver, ou sentir que não tenho que melhorar e resolver e que alguma coisa já está decidida, eu vou saber. Ou não, né? Não tem importância. E enfim, vamos correr aí, né? Tá acontecendo uma coisa interessante no trabalho, que aquela pessoa que eu comentei, daquele setor que eu já comentei, ela tá começando a ter problemas em outros setores. Então, a gente não gosta do prejuízo de ninguém, mas também tem uma hora em que, sabe, essa passividade sendo só minha, eu vou ter pouco argumento, mas quando isso passa para outros lugares, eu realmente preciso, né,
preciso da confirmação disso. Caramba, mano! Brincadeira, hein, velho? Porra! Tá louco, mano? Gente ruinzinha de curva, hein? E, enfim, essas coisas acontecem e a gente lamenta, sinceramente lamenta. Eu trabalhei em paz até esse movimento desse setor começar a encher meu saco. E não é uma coincidência. É o único momento, o único pedaço, o único lugar que tem uma divergência. Então, e quando ela não é só comigo, eu fico menos intranquilo, né? Fico menos intranquilo. Enfim, não quero usar aqui meu tempinho só para essa questão de me estressar com um único lugarzinho bem manjado. Um único lugarzinho bem manjado do trabalho que não causa problema só para mim. Tem causado bastante para mim. Muito mais de estresse do que de conceito de trabalho mesmo específico, né? Você vai deixar, bro? Obrigado, hein? Ó, ele fez a curva aberta para eu poder passar. Você vê a diferença? Agora eu vou pegar a Raposo e eu acho que o nível de ruído vai ser bem grande. Talvez eu precise trabalhar isso aqui de colocar uma proteção, alguma coisa nessa tela aqui, porque isso pode prejudicar. É bom eu ter todos os conceitos, ver com cuidado esse impacto da troca do capacete para saber o que eu preciso fazer, né? Enfim, não separei assunto, mas estava vendo uma coisa muito interessante agora no Bom Dia Brasil, de uma novidade legal que está pintando em São Paulo. Uns empreendedores aí que estão trabalhando num conceito de mobilidade bacana. E você sabe que quando a gente oferece uma coisa legal que pode ser útil para a classe média e média alta, isso tem grande probabilidade de continuar, porque infelizmente os tempos são esses, né? Eu costumo dizer isso, que longe de ser um defensor de alguma coisa por ser petista, por ser de esquerda, muito longe disso. Eu acho que quem me acompanha aqui sabe que eu não preciso ficar me justificando em relação a isso. O Fernando Haddad, que foi o último prefeito, ele foi um cara que ele levou a sério bastante coisa no conceito de mobilidade urbana, de mobilidade alternativa, de diminuir essa mentalidade da cidade feita para o automóvel, porque essa mentalidade não se sustenta em nenhum lugar do mundo, nem em países desenvolvidos. E claro que, aliado a toda a rejeição que os governos de esquerda estão tendo nos últimos anos, com algumas falhas nos projetos, que teve muito mais acertos do que falhas nessa área da mobilidade que eu estou dizendo, Fernando Haddad fez um governo ótimo nesse sentido. Ele entuchou ciclofaixa,
em vários lugares, vários lugares. Em alguns deles foi mal projetado, mal colocado, foi feito às pressas, foi feito com má qualidade de material, enfim. Mas finalmente alguém mexeu com gosto nisso, né? Alguém pôs a mão de verdade para falar, ó, vou fazer, cara, vou fazer. E isso deu uma abrida de olho em vários lugares, principalmente nas regiões centrais de São Paulo, que muita gente começou a dar uma olhada nessa questão. A ideia era mesmo atrapalhar um pouquinho os carros. Mas não era porque atrapalhava ele, que gostoso, como eu gosto de atrapalhar carro. É porque eu dou uma alternativa. Eu atrapalho eles, mas eu dou uma alternativa. E nessa alternativa muita gente abandonou o ônibus, abandonou o carro, abandonou o táxi, abandonou a moto e usou bicicleta, principalmente bicicleta. Isso foi uma coisa muito legal. Tanto que, por isso que eu falo que quando você consegue convencer, atualmente, infelizmente, a classe média e média alta, você tem grande probabilidade de ter sucesso. E aí você teve o fechamento da Avenida Paulista, começando lá por ele, que inicialmente teve gritos, fechamento aos domingos, né, para lazer. E teve num princípio muito grito de socorro, né, grito de indignação. Aquela indignação que eu já falo de vez em quando, ela é seletiva, né? E quando essa classe média e média alta começou a usufruir daquilo, os gritos diminuíram e em determinado momento, claro que, estrategicamente, depois que o governo petista foi surrado, eu não vou dizer derrotado, mas ele foi surrado, foi escorraçado, principalmente da cidade do estado de São Paulo, começou até a se ouvir, pela continuidade do projeto, elogios. Isso é muito importante, porque as ciclovias na região nobre aqui nunca mais saíram. E aí aquele programa de ciclofaixas aos domingos, das 7 da manhã às 16 horas, em vários pedaços da cidade, em que inclusive contagiou a cidade de Osasco, que eu, sempre que possível, vou dar umas voltas por ali com o meu filhotinho. Isso ajudou bastante. Mas é legal colocar a função, a questão, não só da bicicleta, mas do transporte alternativo. E quando esse transporte alternativo é um transporte limpo, maior ainda a vantagem, né? Então foi bacana. Que eu, num tempo anterior a isso, já continuo. Num tempo anterior a a onda das ciclofaixas, ao debate, à discussão das ciclovias, eu tive o privilégio, como eu falei esses dias, eu mostrei até onde eu fazia as coisas ali, tive o privilégio de, durante quase um ano, ir de bicicleta para o meu trabalho. E era uma bela caminhada, eram 15 quilômetros na ida, 15 quilômetros na volta. E eu fazia isso no mínimo 2 vezes, no máximo 3 vezes por semana. Além da questão de saúde, uma questão de não gastar nada, é de graça. É de graça. Eu usava isso inclusive porque o meu querido amigo e patrão na época, Roberto, estava em dificuldades financeiras. Então eu usava isso porque ele me dava um valor
para transporte e refeição semanal, e eu economizava no transporte com isso e acabava usando isso para comprar meu cigarro ou para qualquer outra coisa, para sobrar uma graninha na semana, enquanto deu para fazer isso. Mas a questão econômica é importante, mas a questão da saúde é muito mais, que não deixa de ser uma questão econômica também. Agora, com a experiência que eu posso dizer na prática e não de um curto prazo, de que as dificuldades eram enormes. Já continuo falando. E aí? Parece que tá meio torto. Só isso. Acho que é isso. Acho que é isso. E as dificuldades eram enormes, por ordem de importância, porque realmente o caminho não estava preparado para... O caminho que eu fazia não tinha nenhum cuidado com a questão do ciclista, né? E principalmente, aí realmente o fator principal de todas as dificuldades era o comportamento dos motoristas, dos condutores, principalmente de automóvel de passeio. O que está acontecendo lá? Espero que esteja saindo alguma coisa aqui, viu? E aí essa questão realmente da educação, ele vem pela faixa de cá e quer ficar na faixa da direita. Impressionante, né? E essa questão realmente da educação dos condutores era o maior problema, era o pior problema, indiscutivelmente. Assim, você, por regra de trânsito, tá? Por lei normal de trânsito, a bicicleta é um veículo permitido, tá? É permitido que ela ande, que ela divida o espaço com o condutor de veículos, ou seja, o espaço público de condução, né? E ela deve ficar na extrema direita e deve-se dar prioridade a ela, tá? Deixa eu ver um negócio aqui. O óculosinho funciona. O óculos interno do capacete funciona. Deve-se dar prioridade, mas enfim. Cara, é assim, os absurdos dos absurdos. A pessoa ficava com raiva de você. Eu não andava igual moto no trânsito com a bicicleta. Você não tem força de tração suficiente para praticidade. Então você tem que andar na direita mesmo. Ai, nossa, cara, que coceira.
Nossa, que coceira no nariz. Saco. Tem que segurar, não dá pra pôr o dedo aqui dentro. Principalmente com a moto andando. Saco. Tem que parar. Deixa eu ver o que eu consigo aqui pra coçar esse nariz bendito. Consegui. Minha esperança é que o ângulo esteja razoavelmente bom. E é realmente o pior problema, a questão da educação do motorista. Ele não te dá prioridade, ele fica com raiva de você no trânsito, ele entra na frente, você pede uma passagem, coisa simples que você não vai atrapalhar o cara, ele não te dá. Enfim, é um conjunto de coisas que você realmente se desanima. O pedaço mais crítico sempre foi aquele que eu mostrei aí, esses dias eu mostrei no vídeo o caminho que eu fazia, como eu fazia. E aquela ponte que leva da marginal da Castelo Branco para a marginal Tietê, ela tem um acostamento considerável. E esse acostamento é muito útil para quem vai de bicicleta. Mas, cara, era muito comum as pessoas usarem aquele acostamento para ganhar tempo, para cortar todo mundo e passar pelo acostamento ali, porque o trânsito dos carros era realmente muito pesado. Mesmo 6 e pouquinho da manhã, que era o horário que eu passava ali. E eu passei alguns aperreios ali. Teve até um dia que num dos dias de moto, né? Eu passando por ali, não pelo acostamento lógico, passando pelo meu caminho, vi um carro dessas escoltas armadas, né? Carro de segurança particular, segurança privada. Vi o carro ali usando, ele não é uma viatura policial. Usando o acostamento ali descaradamente, fiz um sinal assim, passei por ele, fiz assim, que feio, só isso. Cara, o cara me perseguiu. É porque eles são policiais, né? Então ele tem aquela... Ele quis me dar um susto mesmo. Ainda bem que na época era CBR, né, meu amigo? Então, eu dei 2 aceleradas, ele desapareceu da minha traseira. Ainda mais sendo um carro no meio do horário do rush, né? Então... Mas enfim, eu tive... esse período para afirmar a minha experiência de dizer o quanto que deve ser feito ainda. Ó, essa avenida aqui, ó, Juscelino. Olha o tamanho desse canteiro, mesmo com as árvores. Você acha que não dá para fazer uma ciclofaixa razoável aqui? Claro que dá. Claro que dá. Tranquilo e calmo. E tem muitas avenidas grandes aqui em São Paulo com canteiros assim disponíveis. Não foi assim que fizeram aqui, ó? Aqui o cruzamento. Olha a quantidade de bicicletas que já usam essa ciclofaixa da Faria Lima. Então, cara, aí eu fiz tudo isso para falar sobre essa reportagem de hoje que me deixou muito contente. 2 empresas. Uma na área da bicicleta mesmo, ela tem um diferencial. Já estão aparecendo alguns aplicativos, algumas empresas que estão oferecendo esse serviço de locação de bicicleta, né? Você compartilhar, né? É bicicleta compartilhada, né? E que você tem estações específicas que você retira e entrega a bicicleta. E a novidade desse que mostrou hoje é que não tem um lugar específico. A bicicleta tem uma trava eletrônica que não permite que você consiga tirar ela do lugar se não tiver liberado pelo aplicativo que você está pagando ali.
possivelmente essa bicicleta, ela tem até um rastreador. Então, o próprio cara fala que a perda é mínima nesse conceito de vandalismo ou de roubo, justamente porque não compensa. Ela tem um sistema eletrônico que trava a roda e destrava a roda traseira. Então, assim, a vantagem é que não é uma estação. Você deixa em qualquer lugar. Em qualquer específico lugar. Você para ela ali na frente do lugar que você vai e deixa ela lá. Isso, claro, está funcionando mais nas regiões mais centrais e mais desenvolvidas de São Paulo. Jardins e afins. Mas legal, é o que eu falo. Convence esses caras que você consegue ampliar. Tá? Claro, o que vai acontecer com eles quando você popularizar, o que aconteceu com um processo específico de idiotização da população baseado num artifício puramente egoísta da classe média alta, que foi o pobre que começou a incomodar no avião. E aí todo um processo governamental foi julgado, mas eu não vou falar sobre isso agora não. O Juca Kfouri fala muito melhor do que eu sobre isso. Voltando, e o diferencial desse aplicativo é esse. Eu não sei os preços, mas a ideia é muito boa. E a segunda coisa é um serviço de patinete elétrico. Está experimental por enquanto, até o mês de setembro, e depois, segundo um dos empresários investidores, a partir disso vai entrar em operação formal na cidade. Legal pra caramba, assim, simples e fácil. Mais um que é aplicativo de celular. E a pessoa ganha tempo, economiza e tem mais alternativas, né? O cara diz que, em média, você atravessa a Avenida Paulista em 10 ou 11 minutos com o patinete, usando a ciclofaixa da Avenida Paulista, e gasta menos de R$2. Isso é importante, cara. Isso é importante, hein? Isso é bem importante. E que bom que a gente voltou a falar disso, né? Que bom. Porque aconteceu um fenômeno, né? Depois daquele momento em que o Haddad fez todas essas ações, né, de à revelia em prol da mobilidade e do aumento da oportunidade do transporte alternativo, isso também foi, na verdade, o aficionado por... Ó, isso aqui está com celular. Está com celular. O carro está fazendo assim, ó. Ele está com celular. Então criou aquela ideia, mais uma vez, aquela ideia de generalização de que o Haddad era inimigo dos carros, inimigo da classe média e era o inimigo a ser derrubado, como foi derrubado fácil e rapidamente. Também concordo que haviam outras prioridades a se trabalhar, mas tinha que se falar sobre mobilidade. E ele começou a falar. E isso incluía mais coisas. Isso incluía a limitação de velocidade em vários lugares, uma fiscalização maior, um controle maior da velocidade média dos carros e tudo mais, enfim.
E claro que isso foi gerando ódio de uma parte da população. E explica um pouco dessa questão dele ter sido destroçado. Eu já falei sobre isso, continuo falando. Quer que alguma coisa dê certo, principalmente aqui em São Paulo, conquiste a classe média em relação àquele ponto. A classe média dará conta do recado. Ela vai convencer a classe baixa, os seus prestadores de serviço, e você terá sucesso. Quer um problema? Mexa com a classe média. Você terá um problema. Enfim. O cara tá... Eu me lembro disso, me assustou, a minha mulher me falou sobre isso, de um comentário que chamou muito a minha atenção, a nossa atenção, com um certo temor, quando da confirmação da vitória do João Dória na Prefeitura de São Paulo, no primeiro turno, assim, acachapante, simplesmente acachapante, 54% dos votos válidos, aonde uma pessoa colocava bem claramente, porque se não a bandeira principal, uma das bandeiras principais do João Dória foi o aumento da velocidade, do limite de velocidade nas marginais. Ele foi categórico nisso, de dizer que aumentaria a velocidade. E eles, desde então, a prefeitura tem se esforçado muito para maquiar números e para dar explicações ridículas sobre o aumento de acidentes. Novamente, aumento de vítimas, o aumento de mortes, por conta desse aumento da velocidade máxima permitida. Simples assim. Mas eu me lembro na época de um comentário de uma pessoa daquela pessoa que um dia, quando eu comentei que estava indo de bicicleta para o trabalho, que teve uma reação natural de dizer, já não chegam os pedestres, já não chegam os motociclistas, agora a gente tem no meio dos nossos carros as bicicletas para encher o saco. Você entendeu a mentalidade do nosso motorista, do motorista particular de São Paulo? Você entendeu que ele se acha o proprietário daquele sistema completo? Ele acha que o caminhão está invadindo, ele acha que o ônibus está errado, ele acha que a moto está errada. Ele exige a pizza dele quentinha, mas ele acha que a moto está errada se a pizza não for para ele. E eu me lembro desse comentário do cara que ele falava assim, chega de limite para nossa velocidade, eu quero correr com o meu carro. Quem não tem condições de fazer isso, que não tenha carro. Era um discurso de um elitismo tão grande que a gente se assustou um pouco. Se assustou mesmo. Porque a gente percebeu que tipo de mentalidade havia ganho aquela eleição. A mentalidade da elite, do burguês, daquele cara que não queria saber de popularização de benefícios, de melhora de índices para classes mais baixas. Ele queria saber dele. Ele estava cansadinho de tomar multa porque não podia andar com o super carro dele. Oi, Tati, bem? Ele não podia andar com o super carro dele numa velocidade maior na marginal. Você entendeu? E o pobre, que é na verdade pela massa quem elege, ele cai nessas conversinhas. Ele realmente é convencido facilmente pela fragilidade cultural dele. Um abraço, gente, até mais.